Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Diálogos. Esse programa que vai ao ar aqui no canal todas as sextas-feiras, às 20 horas. Hoje, para a nossa conversa, a gente vai contar com esses preletores maravilhosos, o preletor em grau Master Luiz Antônio Gomes e o preletor em grau Sênior Jorge Kazu Miura. Muito obrigada, preletores, sejam bem-vindos. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria lembrar os nossos amigos para já curtirem esse vídeo, que isso ajuda bastante a chegar a mais pessoas, a se inscrever no nosso canal e também ativar o nosso sininho para vocês sempre receberem as notificações das publicações aqui do nosso canal, tá bom? Hoje o nosso bate-papo, nosso diálogo é sobre consumismo, compro ou não compro. Então acho que desde já vocês podem já refletir se vocês se consideram pessoas consumistas, se vocês sabem responder com tranquilidade essa questão, o que isso tem a ver com assuntos religiosos. É um pouco disso que a gente vai se aprofundar hoje. E aí eu já quero iniciar a primeira pergunta aqui, se a gente puder começar com o preletor Luiz, então. Eu entendo, né, preletor, que consumir é diferente de ser consumista. Qual que é essa diferença e por quais motivos uma pessoa pode se tornar consumista? Muito obrigado, querida Aline. Olá, meu amigo, preletor Jorge. Que alegria, que honra, né, poder estar aqui dando aí uma contribuição nessa importante reflexão, né, sobre o consumismo, compro ou não compro. A gente realmente tem sido bastante convidado, né, pelo nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, para que possamos fazer profundas reflexões acerca desse assunto, né? Bem, é uma pergunta bastante interessante, né? Realmente é diferente, não é a mesma coisa. Bom, dizer que a gente não consome nada é impossível, né? Se você vai na padaria, vai comprar o seu pãozinho para tomar o café da manhã, você está consumindo, né? Então, o consumo ele é uma coisa que a gente frequentemente faz no dia a dia, né? Agora, ser consumista, aí já é uma outra questão, né? Então, eu penso assim, sabe, amigos, que o que leva uma pessoa a se tornar consumista, né? E aí, num sentido bem desenfreado aí, é quando você já não tem mais esse controle. Muitas vezes você consome porque estão vendendo, e aí você compra e nem sabe se um dia você vai usar ou não, e aí você acaba
se perdendo, né, nessa questão. Então, acho que o que leva uma pessoa também, claro que não são só esses motivos, né, talvez aos amigos participantes aí, né, se puderem também colaborar, deixando ali no chat a sua opinião, vai ser sempre bem-vindo, né, Aline? Mas eu penso também que, sobretudo nos dias de hoje, tá, Aline? Eu penso assim que a ansiedade também leva muitas pessoas eu conheço pessoas que ela, quando entra nesse clima de ansiedade, ela tem que comprar, ela sai gastando, sai comprando coisas, e aí as coisas ficam lá guardadas 10, 15 anos que comprou e nunca usou. Né? Então, eu penso que um dos grandes motivos, principalmente nos dias atuais de hoje, né, está muito ligado a essa questão de consumismo, de modismo. Ah, todo mundo tem um celular assim, então eu também vou ter esse celular assim. Eu me lembro, né, e aí o saudosismo, né, da época de adolescência, todo mundo tinha um tênis da marca X, e aí eu também vou querer ter, então é importante que a gente vá trabalhando essas questões, principalmente nós que somos formadores de opiniões, né, no meu caso, da Aline, que somos professores, né, de ir acostumando as crianças desde pequenas a ter essa reflexão. Eu preciso disso. Nesse momento, é importante que eu tenha isso, né? Então, a gente vai discutindo aí essa questão. E também, ligado muito à questão da educação, eu penso que também tem essa questão da maturidade, né? Queria aproveitar já e trazer um exemplo aqui para vocês. Meu filho hoje está com 14 anos. Quando ele tinha 8 anos, ele me perguntou assim, papai, o que você vai me dar de Natal? Eu falei, não sei, filho, eu ainda não decidi qual será o seu presente de Natal. Ele assim, pode ser um iPad? E aí eu disse para ele assim, eu vou pensar e eu te dou uma resposta. Na semana do Natal, ele me perguntou, você já decidiu se você vai me dar ou não o iPad? Eu disse para ele assim, já, filho, já decidi. E qual que é a sua decisão? Eu falei, eu não vou te dar. Ele assim, por quê? Eu falei, filho, porque você tem... Ele ainda ia fazer 8 anos, né? Falei, você não tem ainda maturidade, não há necessidade de você ter um iPad. Sabe qual foi a resposta dele? Ah, tá bom, então pode ser um patinete. Olha Isso. só, que inteligência, né, da criança. É interessante, né? Porque eu também, né, ouvindo o diretor Luiz contando, né? Eu era, assim, um consumista mesmo, né? E tudo que via, queria comprar, mas depois percebia que não tinha utilidade nenhuma, né? Então, eu estou aprendendo, né, a apenas comprar o que era necessário. Porque aí você já não tem mais lugar para guardar, né? Eu comprava muitos livros, né? E então, dentro desse mundo globalizado, né, você quer aprender, né, coisas novas, então você vai comprando, comprando e de repente aquilo lá não tem mais utilidade. Então, muitas vezes a gente é dominado, né, pelo capitalismo, né, porque o consumo está diretamente interligado ao desenvolvimento da sociedade. Então, em outras palavras, né, nós podemos dizer assim, né, que quanto mais se consome, maior deve ser a estabilidade econômica de cada estado, né, ou região. E assim que a mídia divulga, né, assim o governo incentiva o consumo. Mas não é bem isso que acontece, né? Com esse modo de pensar, né? Então podemos perceber que o meio ambiente vai sendo degradado, vai sendo destruído, né? E muitas florestas sendo destruídas para que as pessoas possam ter os seus bens, né? Então, às vezes, até são coisas supérfluas, né? Que, às vezes, a gente adquire. E muitas pessoas que são conscientes da situação atual, né? Em que o mundo está passando, está tentando, assim, conseguir uma resposta para a qual a humanidade deve estar caminhando, né? Qual caminho que nós vamos estar seguindo, né? Então, a gente pode até se perguntar, né? Então, eu penso que o consumismo se espalha, né? Divulgado, influenciado pela mídia, mas assim cada vez mais vemos
problemas financeiros atingindo as pessoas, porque as pessoas consomem coisas que não precisam, né? E o consumo, né, é algo que nós podemos dizer assim que apropriamos de alguma coisa, né, tendo como finalidade, né, satisfazer a nossa necessidade do dia a dia, né, de você suprir as suas necessidades básicas, né, como o preletor Luiz assim disse, né, vamos na padaria, vamos comprar alguma coisa, né, às vezes a gente quer comprar um docinho, um salgado, né, a mais, além dos pãozinhos, né? Então, dessa maneira, até mesmo ir ao shopping, né, passear pelos seus corredores, né, sozinho, com amigo, com família, né? Aí, vamos apreciando as vitrines, né, de modo que a gente vai, né, sentindo, contemplando aquela beleza. Mas, eventualmente, a gente fica com vontade de comprar, né, alguns pequenos supérfluos, né? Nossa, que lindo, que bonito, né? Então, dessa maneira, né, a ação de comer, se vestir, até mesmo, né, o lazer de passear, divertir, né, são atos de consumo que são saudáveis, né? Eu diria isso. E o consumismo, diria que é uma compulsão, né? Como o Luiz colocou muito bem, né? É uma forma exagerada, de forma desenfreada, né? Que você não tem mais controle sobre si e você, sem necessidade, acaba comprando mercadorias ou comprando serviços que talvez não precisasse, né? Aí, por exemplo, você mesmo pode estar comprando, né? Ou fazendo, né, os trabalhos que você poderia estar contratando uma pessoa para consertar, por exemplo, você mesmo pode fazer com suas próprias mãos, né? Sim, a fala de vocês me fez lembrar, hoje de manhã eu estava fazendo a leitura da Sutra, e um trecho me chamou muita atenção, porque eu achei que conversava com esse tema, que estava dizendo sobre a ilusão, né? Que a gente, eu acho que ao consumir, ou ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor, né? Então, muitas vezes a gente consome nessa perseguição do prazer, somente, né, e atribuir isso à felicidade, ou fugindo da dor, como o professor Luiz falou também, às vezes por ansiedade, né, para tapar, assim, e encobrir, né, essa sensação, enfim. E acho que pensar sobre isso já liga com essa próxima pergunta que eu tenho preparada aqui, que é, será que consumir, então, não é uma contradição com relação ao aprimoramento espiritual? Quem busca o aprimoramento espiritual deve deixar de consumir o máximo possível ou não? E aí acho que agora, como o preletor Jorge finalizou, eu vou passar de novo a bola para o preletor Luiz. Maravilha, e aí depois quero sim, com certeza, que o preletor Jorge complemente aí a minha resposta, e estou muito feliz de aprender bastante aqui junto com vocês, viu? Que alegria. Bom, a Aline trouxe um trecho da Sutra Sagrada e acho que a Sutra ela nos ensina o tempo inteiro, né? E como coincidências não existem, né? Eu também quero trazer um trecho da Sutra Sagrada para responder essa pergunta da Aline, só que não está na chuva de néctar da verdade, tá, gente? Para vocês encontrarem esse trecho que eu vou ler, tem que ser aquela sutra que tem os 4 trechos, as 4 sutras. Então, lá na última sutra, na minha edição, nessa aqui que tem a letra um pouquinho maior, né? Porque aí a gente já precisa da letra um pouquinho maior, está na página 119. E aí, aqui, na Sutra para Cura Espiritual, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, o anjo nos ensina o seguinte: a vida se serve, inclusive, das leis da matéria, mas a sobrepuja e exerce domínio sobre ela. Embora utilize as leis da matéria, a vida não se sujeita a elas, ao contrário, transcende-as e estrutura o corpo na forma que deseja. Então, nesse trecho aqui, a pergunta que a gente se faz lendo esse trecho da Sutra é: quem está dominando quem? Então, Aline, deixar de consumir é uma coisa que a gente não vai conseguir fazer, tá certo? Porém, nessa questão aí que envolve, né, a pergunta que é aprimoramento espiritual, dentro do aprimoramento espiritual não significa que a gente vai contribuir com a nossa evolução deixando de consumir. Não, não é isso.
O que a gente tem sempre que pensar é quem está dominando quem. É isso que o anjo ensina aqui para a gente. E o interessante, ainda sobre esse trecho da Sutra, é que 2 vezes aparecem a palavra vida. E a palavra vida, escrita aqui nesses 2 trechos, está vida com V maiúsculo. Então, não é a nossa vida fenomênica, carnal, que hoje eu sou Luiz, Aline é Aline, Jorge é Jorge. É a vida de Deus, porque é vida com V maiúsculo. Então, a própria vida de Deus, ela pode, sim, utilizar das leis da matéria, mas ela tem que sobrepujar, né? E perguntar quem está dominando quem aqui. Então, voltando um pouquinho só na pergunta anterior, se eu tenho que consumir, seja por qual for motivo que for, a pergunta que eu tenho que me fazer é, peraí, a matéria está me dominando ou eu domino a matéria, né? Então, acho que isso tem a ver com aprimoramento espiritual? Sim, porque eu não posso me tornar escravo da matéria. E aí é que está a questão do aprimoramento espiritual, no meu entender. É interessante, né, essa colocação que o preletor Luiz trouxe, né, e a pergunta da Aline, né, porque quando a gente deixa de consumir, né, o fato parece, vamos então trabalhar para que não gere mais lixos, né, então, muitas vezes, né, a gente deixa de fazer, né, às vezes aquilo lá é necessário para que a gente possa se aprimorar, de ter um crescimento espiritual, ter um aprendizado, e ao pouco, né, a gente vai tendo essa consciência, né, essa conscientização. Então, se a gente pensar assim, né, qual é a consequência de tudo isso, né? A mais grave, né, eu acredito que está relacionado com o meio ambiente, né, que acabamos impactando. Então, como que seria, né, possível um planeta suportar um sistema em que a lei vigente diz assim, né, que a própria comunidade, né, use, né, descarte, compre, né, sempre um novo, né? Então, a mídia ela traz a TV, né? Então, se fizermos isso a todo instante, né, o que vai acontecer? Né? A Terra vai se destruindo para simplesmente satisfazermos os nossos prazeres supérfluos, né? Que incentiva o desperdício e gera uma enorme quantidade de lixo. Então, o consumo não seria uma contradição, né? Que você disse, né? Então, eu acho que seria também uma forma de desapegar-se das coisas, né? Será que não estaremos caminhando para um colapso ambiental, né? Se continuarmos consumindo de forma desenfreada? Lógico que a gente não vai conseguir viver sem consumir, né? Que, aliás, já está ocorrendo assim, alguns distúrbios com as mudanças climáticas devido ao aquecimento global do planeta Terra, né, devido a essa forma exagerada de nós consumirmos as coisas, né? E o planeta Terra também é um organismo vivo, né? Então, por exemplo, quando desmatamos as nossas florestas, ela também sente, né? E toda vez que uma parte é arrancada, ela tenta buscar um novo equilíbrio. E quando jogamos plástico, né, vai parar no fundo do oceano, né, elas também acabam entupindo os canais da veia arterial que leva a água até o centro da Terra para fazer o esfriamento do magma, né? E, então é como se fosse os lençóis freáticos que não conseguem chegar até o centro da Terra para fazer o devido esfriamento, né? Então nós temos milhões, né, de plásticos que está sendo jogado, né, como lixo, e de acordo com recentes estudos, né, internacionais, eu estava lendo ontem, algo em torno de 8 milhões de toneladas de lixos de plásticos que entrando nos oceanos todo ano. Você imagina a quantidade disso, né? E segundo a ONU, né, 60% a 80% de todo o lixo no mar é plástico. Então, o que vai acontecer se isso continuar, né? Então, tudo isso também, essa conscientização faz parte do nosso aprimoramento espiritual. Então, estima que se, por exemplo, até 2050, no mar haverá mais plástico do que peixe, né? Imagine, você vai pescar lá, em vez de vir um peixe, vai vir um plástico, né?
Então, é um impacto muito grande, pois os animais marinhos confundem, né, com o alimento e acabam morrendo asfixiado. Verdade. Né? Eu gosto muito de pescar, né? E a gente vai sempre na praia e fica 10 dias, né? Então, a gente, nos 10 dias, vai lá pescar, né? E já aconteceu uma vez de pegar o plástico, uma garrafa PET que está cortada, porque eles fazem, corta aí para pegar peixe, né? E vem enroscado na vara, né? Fala, nossa, olha só, né, o que a gente está pescando, né? Tô Então, pescando. imagino, né, são garrafa PET que fica boiando, né? Então, tudo isso, né? Os animais marinhos, eles não conseguem distinguir o que é alimento e o que é E plástico, o que então não? acaba Uhum. consumindo, não é isso, Preletor Luiz? Sim, sim, com certeza. Eu queria também ler um trechinho desse livro, Vivendo e Amando, da Seichonoye, né? E tem um pedacinho aqui, já logo no final do livro, quando o marido da senhora Emiko já está hospitalizado e ela está em casa, ele hospitalizado e ela em casa. Então, ela escreve assim, olha, num canto da varanda estava solitário o par de sapatos do meu marido. Fora presente de casamento de sua tia. Sempre que o calçava, fazia-o com todo cuidado, mas após 3 anos de contínuo uso, estava deformado e torto. Muitas vezes pedia-lhe para que comprasse um novo par, ao que retrucava dizendo, com meia sola ainda duraria mais algum tempo. Embora eu insistisse que um cavalheiro moderno não deveria usar sapatos de meia sola, nada o fazia mudar de ideia. Dificilmente adquiria alguma coisa para si. O que tinha, usava até acabar. Olha que lindo, né? Nossa, uma profundidade, né? Isso. Eu até queria fazer já o gancho desse trecho com a próxima pergunta para o professor Jorge, que, assim, muitas vezes a gente já entendeu até esse momento que faz parte da nossa vida consumir bens materiais. Acontece, às vezes é necessário. E o nosso tema é compra ou não compra. Então, esse trecho que o professor Luiz Gomes traz retoma para a gente alguns momentos que a gente se depara com algo velho e pensa, preciso comprar uma nova coisa, né? Está desgastado, preciso comprar uma nova coisa. Mas será que é assim mesmo? Então, professor Jorge, nos ajude a entender como responder da melhor forma essa questão. Compro ou não compro? Aí as pessoas pensam assim, né? Afinal, né? O que pode haver de ruim, né? Nessa ato de comprar, né? Que é uma coisa tão comum que todos compram, né? Então, no início, o editor Luiz colocou, né? Que às vezes a gente quer comprar porque é um grife, um status, né? Que a gente quer manter, né? E, na verdade, acho que manter esse ego também, né? É bom ter orgulho de si mesmo, mas só não de forma exagerada, né? Mas, porém, contudo, né, esse hábito aparentemente inofensível, quando realizado de forma exagerada, pode trazer inúmeras consequências, entre elas, né, o que chamamos de consumismo, né? Então, às vezes, a pessoa se torna consumista, né, como o preletor Luiz colocou no início, porque a própria mídia, né, ou a gente se deixa influenciar pela mídia de que comprar é muito bom, né? Então, às vezes, a gente precisa se desapegar dessas coisas e começar a colocar amor na consciência, né? Pensar, por que eu vou comprar isso, né? Então, a tecnologia, ela evolui assim com uma rapidez tão grande, né? E ao comprarmos um produto recém-lançado, né? Um pouco tempo, ele se torna obsoleto. E produtos superiores, por exemplo, surgem no mercado a todo instante, avivando naquele desejo de consumo, né? Um carro novo, um celular novo, né? Então, a mídia, ela incentiva de uma maneira tão intensa essa aquisição desse produto que você acha normal, né? Compro ou não compro, né? Essa é a questão, né? Quem vai querer ficar sem o celular recém-lançado, né? Ou tem aqueles que são colecionador de carro, quer comprar um carro novo, quer ter um status, quer sair de vez em quando com ela, né? Então, na verdade, a gente está se deixando que o ego tome conta disso, né? Então, quem que está comandando, né? Você, a vida, ou você, ou o seu ego que quer manter esse status, né? Então, nós temos que refletir sobre isso, né? Será que eu preciso desse produto?
pode parecer muito óbvio, né? Mas ultimamente tenho refletido bastante sobre isso, pois comprava pelo impulso, né? Mas aí eu ficava pensando, eu tenho dinheiro para isso? Né? Precisa ser para agora, né? O que isso vai me acrescentar, né? Aí eu fico perguntando, né? Aí quando se faz uns 10 perguntas para você, aí você decide não comprar. Né? Então precisamos nos perguntar quais são as necessidades. Será que se não comprar, né, vai trazer alguma consequência? Se comprar, o que pode acontecer? Talvez mais tarde ela vire sucata, lixo, mais um impacto que estamos causando ao meio ambiente, né? Se a gente não puder reutilizar, né, esse produto. É como uma entropia, né, que você usa, né, energia, mas esse descartado, energia descartada, você não consegue absorver de volta. Então, a gente está causando uma entropia aí que vai acumulando e vai fazendo com que esse mundo se torne inabitável, né? Então, eu penso que o sistema capitalista criou em nossa sociedade essa ilusão, né, de que consumo sem limite traz bem-estar. Então, é muito comum, né, as pessoas associarem a felicidade à posse de bens materiais. Tanto é que as pessoas buscam, né, a felicidade em coisas materiais. Então, isso torna difícil, né, sair desse ciclo vicioso que o sistema está continuamente incentivando, né, a vontade de consumir cada vez mais. Né? Então, dessa forma, espera-se ter um mercado sempre aquecido. Né? Então, eu penso que nós precisamos se policiar também, para que a gente possa realmente fazer as coisas de forma consciente. Tem um conceito, um estilo de vida que conversa muito e pode contribuir com esse diálogo, que é o minimalismo. Preletor Luiz, você poderia falar um pouquinho sobre o minimalismo, como que ele pode contribuir? Claro que sim, Aline. É bastante interessante, né? Porque o conceito e o princípio, né, do minimalismo é reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui nesse diálogo, né? E o que seria, então, uma pessoa minimalista, né? O minimalismo, então, ele é um movimento que leva à simplificação dos nossos hábitos, e aí eu acho que, dentro do conceito do minimalismo, acho que esse é o grande objeto de estudos aqui para nós, de refletirmos acerca dos nossos hábitos, né? Dentro dos nossos hábitos, será que eu não consigo pensar um pouquinho mais na questão dos meus pertences, né? E aproveitando essa questão do conceito do minimalismo também, e contribuindo um pouquinho da resposta aí da pergunta anterior, muitas vezes a gente tem essa questão dos nossos pertences, porque a gente, no nosso subconsciente, tem aquela coisa que está faltando alguma coisa. Né? E por conta de estar no subconsciente e a gente não se dar conta disso, fica está faltando. Como que você preenche isso? Comprando. E a gente tem a sensação de que ainda não tem o suficiente. O professor Keio Kanuma, no livro Educação do Filho de Deus, volume 2, para isso, ele sugere uma prática muito legal que eu também queria sugerir aqui para a gente se dar conta do tanto de coisa que a gente tem e ainda não percebe. Então, pega um caderno e vai anotando tudo que você tem. Eu tenho 2 ternos, 3 sapatos, 5, não sei o quê. Ele fala, exatamente isso, vai escrevendo. Eu tenho isso. Ele fala assim, ao final, quando você terminar, você vai ver a quantidade de coisas que você tem e nem percebia que você tem. Né? Então, o conceito é esse, Aline. Eu acho que é muito legal, porque dentro desse conceito, ele fala para a gente simplificar os nossos hábitos e rever os nossos hábitos. Uhum. Eu achei assim uma coisa bem interessante, né? Porque minimalismo é uma simplificação, né? Como a preletor Luiz colocou muito bem, né? Que é a simplificação dos nossos hábitos, né? Ter o mínimo necessário, né?
Mas será que a gente consegue fazer isso, né? É difícil, né? Quem era um consumista como eu, parece ter o mínimo necessário, né? Sempre a gente quer comprar alguma coisa a mais, né? Então, geralmente ele está associado ao desapego, né? Então, a gente tem que abrir mão de bens materiais em nome de uma vida mais focada, né? Dentro dessa experiência no valor de pequenas coisas. E eu acredito que tudo aquilo que nós fazemos, né, ela pode contribuir no estilo de vida que podemos ter, né? Porque, de certa forma, né, ela remete, né, essa ideia de fazer uma limpeza na bagunça, né, que estão acumulados. Então, viver apenas com aquilo que é necessário, né, talvez seja um caminho, né? É um caminho, na verdade, porque isso é saudável, né? Poucos móveis, poucos utensílios de cozinha, poucos talheres, né? Pouco de tudo. E tem muito mais de espaço livre disponível. Menos é mais, né? Então, significa ter melhor qualidade de vida. Na Seitonoe, né, essa prática é também incentivada pelo Supremo Presidente, né, professor Masanobu Taniguchi, que quando ele nos fala sobre a nova civilização, que esse modo de vida em que a felicidade humana e o crescimento da natureza devem ser compatíveis. Então, devemos aqui, né, diferenciar o consumista do simples consumidor que é minimalista. O simples consumidor, né, este compra as mercadorias, né, os serviços, o que necessita para a sua subsistência. Já o consumista vai além da nossa necessidade, é tudo exagerado, né? E adquire produtos, na maioria das vezes, supérfluos, né? Então, nós temos que repensar, né, para a gente não entrar nesse rol de consumismo desenfreado. Com certeza. Eu fico pensando que essa busca por a gente viver com o que é necessário é muito parecido, né, com o que acontece na natureza, porque a natureza só vive de forma, né, natural com o que é necessário, né? Nada sobra, tudo é em perfeita sintonia, né, cíclica. Acho que é a nossa busca por viver dessa forma. Pensando um pouquinho agora no custo dos bens materiais, eu acho que quando a gente consome, a gente sempre busca os melhores preços, né? O que é mais barato. Então, muitos produtos da China, por exemplo, têm um preço maravilhoso, muito bom. Mas será que é o real valor mesmo desses bens ou tem algo por trás? Eu queria pedir para o preletor Luiz começar essa resposta. É interessante. Essa pergunta ela é bem para a gente refletir, né, sobre essa questão aí de o que tem de impacto por trás disso, né? Resumidamente, uma resposta aí para essa pergunta seria assim, olha, a concorrência desleal com o produto brasileiro, né? Porque esses produtos, né, importados da China, né, muitas vezes a gente deixa de consumir produtos aqui dentro do Brasil, produzido por nós mesmos, né? E aí a gente importa esses produtos. Então, eu entendo assim que o impacto aí, né, é uma concorrência desleal com produtos que a gente pode, hoje, com projetos, né, Aline, os alunos do ensino médio desenvolvendo lindos projetos na área da tecnologia, coisas que eles conseguem, às vezes, de sucata, criar coisas que são fantásticas, né? E também ela não incentiva o pequeno produtor em razão desse preço, né? Em razão do preço da matéria-prima e os custos dessa produção. Bom, sem falar assim, né, da qualidade dos produtos não serem de padrões brasileiros que tem o Código de Defesa, né, do Consumidor, entre outras leis também, né? Então, acho que é mais essa questão também incentivado pelo professor Masanobu Taniguchi, da gente dar uma olhada se no nosso arredor, né, nos nossos arredores, não tem pessoas que produzem isso, que possam desenvolver outras tecnologias, né, com produtos até... O Jorge mesmo é um, que eu vou passar a palavra para ele agora. O Jorge, ele inventa coisa, gente, que eu falo, Jorge, você não foi descoberto ainda, mas
ele tem altas criatividades, consegue criar coisas a partir de coisas tão simples, né? Então, acho que essa seria um pouco a resposta. Queria já puxar uma próxima pergunta que é direcionadíssima para você, porque eu acho que tem a ver com o que você vai trazer, que é para abordar um pouquinho o clube de artesanato da Seichonoye. Sei que você é super ativo, né? Então, se você puder mostrar isso, as criações e contar um pouquinho do clube, acho que vai ser bem bacana. Uma coisa que o Luiz está colocando, né? Esse aqui é um braço articulado para webcam, para microfones, né? Estou dizendo. E essas hastes são cabides de roupa, né? Nossa. Eu só comentei com minha esposa por cima, né? Mas ela ainda não percebeu que sumiu os cabides. Cadê os cabides, Jorge? Aí eu fiz esse articulado que gira em 360 graus, pode virar para todos os lados, né? Então você pode colocar o microfone mais perto, longe, né? Então dá para fazer tudo isso, né? Que a gente mesmo, né? Assim como o professor Basanobu Taniguchi, ele faz com as próprias mãos aquilo que ele quer fazer, né? Então eu experimentei fazer e achei legal, né? Gostei. Então eu faço várias coisas, né? Então, às vezes eu sempre buscava, né, produtos que vinham da China, né, que era mais barato. E parece ser barato, porque aí tem o transporte, tem todo o frete, né? Então, vários fatores são responsáveis para que esse produto chinês seja tão barato, né? Então, tem mão de obra que é mais barata, então algumas pessoas estão penando, né, para trabalhar para trazer esses produtos, né? Mas qual seria esse verdadeiro custo, né, dos produtos, como a Aline colocou, né? Assim como o professor Luiz colocou muito bem. Quando a gente fala, né, em produtos de marca, é uma maneira de atrair clientes, conseguir resultado rapidamente. Por isso, né, acredito que muitos apostam nessa importação de mercadorias chinesas. Se pensar bem, né, será que esses produtos de marca chinesa são mais baratos, né? Mas nem sempre, porque aqui envolve diversos fatores, né? A verdade é que esses produtos foram criados pela mão de obra contratada, né? Preços menores que outros países, né? Isso é uma verdade incontestável, né? Então, existe também a questão da qualidade, em que os produtos são mais caros, como em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive na China, com maior durabilidade e resistência. Então, os produtos mais baratos são fabricados de forma mais simples, né? Costuma dar problema, quebrar mais cedo, né? E se torna obsoleto. Então, essa é a realidade da China, né? O que permite essa eficiência logística muito mais adequada, né? Consequentemente, em menor custo. Além disso, né? Porque as empresas investem muito pesado, né, em tecnologia de desenvolvimento de qualidade, de forma bastante intensa, né? Assim, eles conseguem reduzir. Só que nós temos que pensar, né? É melhor ter ou melhor ser, né? Uma pessoa consciente. Com certeza. Então, ter, ele torna-se cada vez mais importante do que o ser, né? É o que acontece hoje nesse mundo capitalista. Mas será que não é melhor ser para a gente buscar aprimoramentos espirituais, né? Então, essas relações humanas, né, acabam tendo como parâmetro critérios de materiais, né? Será que nós estamos buscando a matéria, né, ou aprimoramento espiritual, né? Porque quando a gente passar por outra vida, né, por outro patamar, nós não vamos levar nada disso, né? O que vamos levar, o que nós aprendemos com aquela matéria, né? Então, a matéria também, ele traz, né, para que a gente possa fortalecer o nosso crescimento espiritual e aprimorar cada vez mais, para elevar espiritualmente, né? É isso que nós vamos levar. Agora, falando do clube, né, como a Aline colocou... Estou vendo coisas do seu cenário, hein, diretor? Ao fundo, tem um... Né, quando ela falou assim, né, como que a gente faz isso dentro do clube da Seichonoye, né? E nós podemos contribuir muito para a sociedade, né, visando essa vivência, né, a aplicação diária dessa prática no cotidiano dos adeptos, né, das lideranças da Seichonoye, e ao mesmo tempo, né, aumentando esse espírito de integração, né, desse espírito de confraternização, né, das pessoas que estão
trabalhando com artesanato, com horta, com clube de bicicleta. Então, foi criado esse projeto chamado Sistema Baseado em Projetos. Né? Então, esse sistema, na verdade, era possuir os 3 pilares, né? Que é o clube da horta orgânica, clube da bicicleta e clube do artesanato. Então, por exemplo, se você participar desse clube, nós podemos perceber que estamos construindo, né, uma nova civilização. Esse projeto não é um projeto utópico nem teórico, mas algo que pode ser realizado por qualquer pessoa no seu dia, né, no seu cotidiano, através da escolha do seu modo de viver. Né? Então, por exemplo, cada clube, eu falei assim, que são 3 pilares, né, se relaciona com uma das práticas para construir a base da nova civilização. Né? O clube da horta, por exemplo, orgânica, ela remete à vida de dieta alimentar sem carne, de baixa emissão de carbono. E o clube da bicicleta, ela remete ao modo de vida com economia de recursos naturais, né? Que também é de baixa emissão de carbono. E o clube de artesanato, que é a minha área, né? Que eu gosto de fazer isso, né? Ela remete à atividade que enfatize, né? Expresse a natureza com baixa emissão de carbono. Então, esta seria uma forma de mudar o seu estilo de vida, né? Sua forma de vida de forma alegre, de forma prazerosa, né? E, através do clube, né, da Setionê, essas atividades, né, podem proporcionar uma grata satisfação. Né? Alegria, né? Por meio da confecção de objetos de artesanato, de sua horta, né? Ou andar, né, simplesmente de bicicleta, contemplando a natureza, para você estar bem mais próximo dela. Então, eu penso que ela vem contribuir para isso. É verdade, diretor. E acho que quando a gente fala clube do artesanato, parece que a gente vai criar, mas às vezes pode ser também consertar coisas que quebraram e iriam para o lixo, mas na verdade a gente vai vivificar, né? O diretor Luiz quer complementar alguma coisa com relação a esse assunto? Eu quero, assim, eu me lembro que uma vez me deu vontade de aprender a fazer tear. E aí eu me matriculei num curso de fazer tear, né? E tinha uma coisa tão interessante, a professora, ela era tão apaixonada pelo artesanato que ela pedia para a gente assim, olha, toda vez que vocês terminarem uma peça, não diga, professora, terminei. Ela pedia para a gente dizer assim, professora, nasceu. O que era nasceu? Era nasceu a peça. Nasceu o trabalho, né? Ela dizia, não falem terminei, porque terminei acabou, e aí? Acabou, joga fora, acabou, faz o quê, né? Ela pedia para a gente dizer assim, olha, quando você terminar, você diga assim, professora, nasceu, e eu já vou entender que você concluiu assim o trabalho. Então, é isso, é esse prazer que a gente sente de ter visto, né? Foi produzido pelas minhas mãos ou consertado, né? Como a Aline bem lembrou mesmo, né, da gente ali com as nossas próprias mãos trazer vida de novo para aquela peça. Eu achei interessante, porque aí fez me lembrar, né, que o Luiz foi fazer um tear, né, eu sempre quis aprender, né, porque lá tem as ordiduras na vertical e na horizontal, e você vai formando as imagens, né. Aí, depois eu vou aprender com o Luiz. É muito bom. E uma coisa interessante, né, que através das nossas mãos, né, nós também podemos usar esse papel de presente, né? Sim. Então tinha um pedacinho, então a gente fez uma tartaruga do mar. Essa tartaruga, né, eu fiz para comemorar um aniversário, né? Então, quando a pessoa faz 60 anos, então a gente faz essa tartaruga porque ela representa a longa vida. Uau! Né? E daí falei assim, será que a gente compra, né? O pessoal falou assim, será que a gente compra, né, um monte de tartaruguinhas para dar de presente, ou a gente faz? Aí eu resolvi fazer. Bonitinha, né? Uma gracinha. E a gente pode estar fazendo isso. Então, através desses clubes, né, além do aparente objeto material que a gente usa, né, que são materiais de cartões, de Natal, de aniversário, que sobra e vai jogar, em vez de jogar, a gente transforma em uma arte. Então, essa atividade, ela proporciona uma aproximação do ser humano com a natureza, porque o papel vem de onde? Da árvore, da natureza. Então, além de desenvolver o senso,
artístico, né, de quem participa, ele faz com que você tenha essa nova habilidade com as próprias mãos, né? Então, você começa a desenvolver o lado direito do cérebro, da sua percepção, da sua intuição, da sua criatividade, né? Então, muitas vezes, no dia a dia, a gente usa muito o lado esquerdo do cérebro, que é da razão, da inteligência, da lógica, né? Então, dessa forma, é que vamos mudando, né, nossos hábitos e assim podemos contribuir para um planeta cada vez mais limpo e harmonioso. São diversos benefícios, né? Acredito que isso que o professor Jorge trouxe já responde um pouco dessa nossa próxima pergunta, que é para as pessoas que entendem que fazer com as próprias mãos é feio ou que não tem habilidade, né? O que o professor trouxe agora é que isso vai sendo desenvolvido, a gente vai expressando aí. Gostaria que vocês complementassem também esse pensamento para a gente fechar essa questão. Olha, Aline, então, no seminário de educadores, que acontece, né, todo mês de janeiro, a gente oferece para os seminaristas pelo menos umas 8, 9 oficinas pedagógicas. E durante muitos anos a gente tinha essa oficina pedagógica com artesanato, e inclusive quem fazia essas oficinas para nós é a dona Terezinha, né? Terezinha Braga, e ela comentava sempre com a gente, no retorno do seminário, quantos seminaristas, no momento dessa oficina pedagógica de fazer artesanato, de produzir coisas com as mãos, aconteciam grandes catarses das pessoas lembrarem da infância, lembrarem, assim, dos primeiros anos de vida acadêmica, onde os professores eram muito rígidos, criticavam muito os alunos, dizendo que estava feio, dizendo que não tinha ficado bom, e muitas pessoas nessas oficinas pedagógicas, assim, choravam, né, de colocar para fora essa emoção. Então, eu me lembro, assim, da grande contribuição dessas oficinas pedagógicas que envolviam produções, né, de artesanatos, quando aconteciam essas catarses de coisas que estavam machucando a pessoa por dentro, e muitas vezes nem ela se dava conta disso. E era justamente naquele momento que a coisa vinha à tona e ela se libertava daquele sentimento. Então, acho que esse também é um grande benefício do trabalho com artesanato. É verdade, né? Porque quando a gente tem esse objetivo de realizar, né? Então, a gente está praticando também, né, como um ser religioso, né? Sim. E mais do que nunca, né, vivemos de modo responsável, né, sabendo que as boas escolhas são como boas sementes que nós vamos estar plantando através desse artesanato, pelo o fato de as pessoas explorarem, né, suas habilidades, suas criatividades, que até então achava que, eu não tenho talento para isso, né? Sim. E o mestre Masaru Taniguchi, ele fala na Pedagogia do Seichonen que todo ser humano já nasce com talento, já tem esse dom, só que ele está dormindo. Então, você tem que ativar ela, né? E para você ativar ela, você precisa dar a ignição do carro para ela entrar em ação, né? Então, muitas vezes, através desse clube de artesanatos, a gente consegue fazer com que a pessoa desperte a sua natureza divina, né? E aquilo lá começa a florar, para nossa, né? Eu tenho uma amiga que, numa das oficinas que eu fiz de tsuru, né? Ela descobriu o prazer de fazer o origami. E ela fez o primeiro tsuru. Ela disse que tentou várias vezes, mas nunca tinha conseguido. E eu não vou citar o nome, porque eu não pedi permissão, né? Mas era da minha regional, e ela aprendeu, e hoje ela busca, né, aprender novos origamis e traz coisas lindas que ela faz com as próprias mãos. Que lindo. Então, isso é muito emocionante. A gente se emociona porque as pessoas descobriram. Então, ajudar essas pessoas a descobrirem seu talento é algo muito gratificante, né? Então, muitos ainda acham que as questões como a paz mundial, a construção de uma nova civilização, são tão enormes que não sabem o que fazer. Mas esse é um caminho, né? Esse é um meio também. Porque quando a pessoa descobre a sua natureza divina, ele começa a ter paz do seu interior. E com isso vai, né, promover, né, uma construção de uma nova civilização
de paz, de harmonia, de alegria, né? Então, muitas pessoas ainda não têm essa consciência de que suas escolhas cotidianas causam impacto no mundo e no futuro das novas gerações, né? Então, uma ação assim, de forma concreta, né? Eu acredito que é mais do que nunca necessário e é possível através de mudanças em nosso modo de viver. Sim, né? Então, mudar esse estilo de vida, né? E às vezes elas perguntam, né? Por que agora o homem não consome mais como outrora, né? Porque os produtos que ele mesmo elabora, né? Através da horta orgânica, né? Você produz seu produto. Então, em vez de comprar produto fora da época que é industrializado, então você acaba gerando mais só emissão de carbono, né? Então, isso vem ao encontro com essa questão colocada pelo professor Masanobu Taniguchi, né, quando ele afirma que o Mendokusai é uma expressão japonesa usada para designar as coisas mais trabalhosas de executar. Então, eu acredito também nisso, né, que Mendokusai, que é aquilo que é trabalhoso, de a gente fazer nossa própria ferramenta para utilizar, como esse braço articulado do webcam, do microfone, né? A gente está evitando de usar materiais que são de plástico, que vêm da exploração do reino mineral, né? Os produtos, e aí gerando mais impacto no meio ambiente. Né? Então, é interessante perceber realmente a profundidade desse tema e o que parece muito simples, né? E talvez até muito material, está totalmente relacionado com a concretização da paz mundial, né? Então, se a gente para refletir profundamente, a gente percebe o quanto de aprimoramento espiritual a gente tem diversas experiências da vida, né? A gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Por curiosidade, queria saber se vocês poderiam compartilhar alguma experiência que vocês tenham vivido com relação a esse tema, que possa trazer reflexões, seja também no clube, né? Fiquem à vontade. Eu queria, assim, sabe, Aline, quando eu estava me preparando para vir para participar desse programa, a gente está falando de consumo, de consciência, de exemplos, né? E eu me lembro que quando eu tinha, acho que uns 10, 11 anos, o meu pai fazia uma coisa que eu só consegui entender não faz muito tempo. Então, eu tinha lá os meus 10 anos, o meu pai entrava para tomar banho. E aí ele ligava o chuveiro e logo em seguida ele fechava. E eu dizia assim, gente, mas ele já tomou banho tão rápido. Como pode? Né? E passado uns minutinhos, ele ligava o chuveiro de novo. Eu falei, tá vendo? Ele viu que não tinha tomado banho direito e ligou para poder tomar banho direito. E aí desligava. Eu dizia, gente, mas de novo desligou? E aí ligava de novo. E aí, hoje que eu fui entender que lá, quando eu estou com 60 anos, gente, isso aconteceu há 50 anos, né? Ele já me ensinava o que a gente pede muito para as pessoas fazerem hoje, o desperdício de água, né? Então, ele ligava o chuveiro e logo desligava em seguida, porque ele desligava para se ensaboar. E depois ele ligava para tirar, né, enxaguar, e fazia isso 2 vezes. Então, esse período que ele fechava o chuveiro para poder se ensaboar, é isso que a gente fala hoje, né? Quantas gotinhas de água a gente desperdiça naquele banho de meia hora, de 40 minutos. E era uma coisa que quando eu tinha 10 anos, ele já me ensinava isso e eu não percebia. E hoje, fazendo parte, né, da ISO 14001, quando a gente incentiva as pessoas, não desperdicem água, né, o consumo da água é algo que está ficando cada vez mais escasso. E eu fui voltar lá no início da minha adolescência, quando meu pai, sem falar no assunto, ele já me ensinava a importância da economia de água. Que lindo. Profundo amor. Nossa, uma coisa interessante, né? Porque a gente falar das nossas experiências, né? São muitas, né? Então, muitas vezes, né? Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, eu aprendi com minha mãe a fazer primeiro origami, né? E aquilo lá me encantou, me fascinou, né? Falei assim, poxa, como é que pode, né? Um simples papel, né? Um simples papel que você dobra,
né? Então, ela vai ganhando forma. Então, ela me ensinou assim que esse papel é como se fosse a nossa vida. E você pode construir seu próprio destino. Depende de como você vai dobrar, né? Então, à medida que você vai dobrando ela, né, então a gente vai ganhando, vai se transformando, né? Ela vai ganhando novas formas. Essa forma que a gente vai marcando na nossa vida, então ela vai trazendo, né, novas consequências, novas responsabilidades. Então eu aprendi que através de todas essas atividades que nós fazemos, quando fizemos bem feito, então ela pode contribuir para o nosso crescimento espiritual também. Mas também podemos contribuir para que uma sociedade seja cada vez melhor, né? Então, muitas vezes na nossa vida, nós deparamos com uma montanha, né, que está à nossa frente e precisamos né, enfrentar essa situação alheia, né, porque o fenômeno sempre está acontecendo. Então, você resolve subir essa montanha, né, até o topo. O ideal é que você chegue até esse topo, mas no meio do caminho, né, como o Supremo Presidente disse, às vezes quando nós estamos escalando a montanha, a gente cansa, tem fome, né, então tem que parar. Aí você para no mirante, aí você encontra uma zona de conforto, né, vislumbra um mundo em 180 graus. Então aí você descobre que o mundo que Deus viu que estava muito bom, né, se fez manifestar, está ali, né, a 180 graus. Mas se você quer descobrir, né, que legado você está deixando para pessoas que estão vindo atrás como exemplo, né? Será que eu vou desistir no meio, ficar na minha zona de conforto, que é o nosso lar, que é o nosso trabalho, né? Então, será que eu não preciso buscar novos aprimoramentos? Então, você toma a decisão de continuar subindo. Só que você não dá para ficar sozinho, vislumbrando o mundo em 360 graus, né? Achando que o mundo é realmente maravilhoso. Eu preciso compartilhar, então eu trago um amigo aqui para cima, né? Só que aí os dois contemplam, né, o mundo em 360 graus e percebem que o mundo parasíaco existe e que tudo está ligado, que eu e toda a natureza somos uma só vida na unidade da relação Deus, natureza e seres humanos. Então nós temos que compartilhar, né, esses aprendizados e descer até a base novamente, né, e mostrar para o pessoal, olha lá, existe realmente um mundo paradisíaco, existe um mundo maravilhoso, né? Existe esse mundo paradisíaco que nós podemos desfrutar, né? E daí você vai lá, né, convence de que realmente a vida é maravilhosa, tal como Deus criou, que ela existe de fato, porque este mundo em que vivemos é um mundo paradisíaco. Aqui é um mundo que Deus viu que estava muito bom e se fez se manifestar, né? Então, se nós usufruímos todos os materiais, todas as coisas, né, com zelo, com responsabilidade, aí nós vamos descobrir que houve uma grande transformação dentro de mim. Aí você tem uma bela borboleta que leva essa felicidade, essa consciência para que nós possamos promover a paz mundial e essa conscientização de criar uma nova civilização. Que lindo, Jorge, que lindo. Que lindo. Parabéns. Parabéns mesmo. Para os dois, né, preletores maravilhosos, agradecer imensamente, em primeiro lugar, por vocês terem se dedicado aos estudos, né, e aceitado esse convite para estar com a gente. Obrigada pelas contribuições. É sempre um aprendizado estar com vocês, né, e acho que agradecer também ao público que nos acompanhou até aqui. Obrigada pela companhia. E lembrem-se mesmo, né, de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar esses conteúdos tão profundos e maravilhosos que preenchem a nossa alma de alegria. Aline, eu só queria aproveitar, dizer para vocês que todo esse conteúdo desse Diálogos estão nos livros Caminho da Paz pela Fé e Primeiro Passo, né, para a Paz, do professor Masanobu Taniguchi. Caso você ainda não tenha os livros, você pode adquiri-los na livraria virtual. É maravilha, porque a gente ainda pode se aprofundar muito realmente nesses temas. E também fica o convite para vocês participarem aí dos clubes da Seichonoye, que realmente é na prática, né, que a gente vai aprendendo. Muito obrigada, queridos, pela partilha aqui, né? E até a próxima. Muito obrigado. Parabéns a todos.
Sejam felizes. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!